Enough reading, and that's too much read for just one day, or maybe one night. That's right, guys. Good evening, everyone. Good evening. And today, o que nós iremos ver, né? Hoje nós vamos ver um assunto muito interessante, com certeza, que vai ser muito útil para o inglês de vocês, that's right. E eu coloquei como título do nosso vídeo ali, eu vou colocar também ali na nossa descrição, né? Mas como vocês viram, né? Gente do céu, it's a too huge, too big book, this one, right? They're too thick. It's thick enough for 1 year, for example. No, it's not for 1 year, ok? Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão aqui no nosso English Share. My name is Felipe Veloso and be welcome, that's right. E o que vai ser o assunto de hoje? O nosso assunto de hoje, como eu falei para vocês, será algo muito útil, que vai ser o uso do enough e do to. Quais são as diferenças entre eles? Onde eu uso um, onde eu uso outro, ou como eu utilizo eles, né? E para que vocês consigam ler, a minha câmera está ao contrário, então sejam todos muito bem-vindos, né? Para que vocês consigam ler aqui, vou colocar aqui na nossa descrição qual é o assunto da nossa aula, caso vocês fiquem meio confusos, ok? Sejam todos bem-vindos, obrigado GD Arquitetura, seja muito bem-vinda, com certeza. Caso vocês tenham alguma dúvida, não hesitem, podem perguntar, ok, guys? Então, sintam-se todos muito bem-vindos e vamos dar uma olhada aqui. Guys, só lembrando, ok? Caso você queira receber, então, os nossos materiais a respeito dos aulões, faz então a tua assinatura do teu e-mail ali, ok? Vai lá no link da bio, se inscreve, é de graça, ok? Você vai estar recebendo então os nossos materiais que a gente produz aqui no English Share, beleza? Muito bem, então, guys, vamos já para a aula. Tips de sempre, né? As dicas de sempre. Tips, little tips. Vai para um lugar onde você possa pronunciar em voz alta, não precisa gritar, mas pode pronunciar em voz alta, num lugar onde você possa se concentrar, ok? Para poder estar estudando um pouquinho com a gente aqui, beleza? Caso venha a surgir qualquer dúvida quanto ao assunto de hoje, ou quanto ao assunto do inglês, caso você tenha alguma sugestão para alguma aula, enfim, pode colocar nos comentários aqui, que a gente lê no final da aula juntos aqui, porque agora eu não consigo, né, lidar com a traseira do meu celular e vocês estão na minha frente, né? Então vocês estão do outro lado. E então eu pego meu celular e aí eu coloco aí vocês... de frente pra mim depois, ok? Pra gente ler os comentários, tirar as dúvidas e se precisar de mais algum exemplo, a gente também dá os exemplos, ok, galera? Muito bem. Então, vamos para a aula, beleza? Enough e to, ok? Vou até um pouquinho mais pra trás aqui pra gente poder ver direitinho, né? Enough e to. O essencial aqui é vocês, então... entenderem qual que é a diferença dos dois, não necessariamente muito tradução, a gente vai dar a tradução deles, mas o mais interessante, a coisa mais importante, além da tradução, mais importante que até a tradução é saber utilizá-lo, saber onde ele está, se ele está certo, se ele está errado, ok? E aí a gente vai ver o trabalho deles na gramática, ok, guys? Então sintam-se todos muito bem-vindos, apesar de eu não poder estar aí, na frente de vocês vendo todos, então, mas caso tenham alguma dúvida, fiquem bem à vontade para perguntar, ok, galera? Muito bem. Enough. Vamos então primeiro para a tradução dessa palavra muito esquisita, tem GH. Como é que pronuncia esse GH em inglês? Muito bem. Então, ele vê esse GH aqui, ele vai ter uma pronúncia bem como F. Nossa, vai ser a nossa pronúncia de F, ok? Então vai ser enough. Enough. Sabe quando você vai falar faca? Faca. Então é enough. Enough. É o início do nosso F. É bem o nosso F, ok? Enough. Ok? O que significa enough? Enough pode significar várias coisas dentro de determinados contextos. Por exemplo, se... tem um tumulto e todo mundo tá gritando, ai meu Deus, todo mundo gritando, todo mundo querendo saber alguma coisa, não sei o que, enfim, tudo mais, e alguém vai lá e grita enough. Isso quer dizer chega, basta, ok? Enough, então pode significar chegou, basta, acabou com tudo isso, chegou minha caneta, chegou a voar. Não é esse chegou a voar, mas é enough, ok? Very good, guys, very good. Então, o
que mais enough pode significar? Enough pode significar suficiente, suficiente. Por exemplo, eu tenho tempo suficiente para estudar. Eu não tenho tempo suficiente para estudar. Eu tenho tempo suficiente para ficar zanzando nas redes sociais. Então, é este suficiente, ok? I have enough time to be on social media. Eu tenho tempo suficiente para ficar nas redes sociais. I don't have enough money to buy a new TV. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar uma nova televisão, uma nova TV, ok? Muito bem, existem dois usos específicos do enough. Ok, galera? E a gente vai dar uma olhada nisso agora, ok? Enough. A gente pode utilizar o enough junto com substantivos e adjetivos. Entretanto, a gente tem que cuidar a posição em que a gente vai colocar esse enough. Porque senão, a gente vai estar dando uma conotação errada à nossa frase, ok? Ela vai ficar gramaticalmente incorreta. Mas isso vai fazer sentido vai fazer sentido pra vocês, ok? Vamos aqui junto, olha só. Enough plus noun. Enough plus noun. Então, sempre quando a gente quiser utilizar ele com um substantivo, o substantivo vem depois do enough. Aqui, ó. Enough plus noun. Eu tenho os examples que a gente vai dar uma olhada logo a seguir, depois a gente ver toda a matéria, mas eu já vou dar um exemplo para vocês agora. Olha. Enough noun. Um suficiente e um substantivo. Por exemplo, I don't have enough time. I don't have enough time. Eu não tenho tempo suficiente. Eu não tenho tempo suficiente. Lembra que no nosso inglês, os adjetivos sempre vêm antes dos nossos substantivos? Então, vamos pensar nesse suficiente como um adjetivo do nosso substantivo, ok? Porque eu não tenho tempo suficiente. Então, o suficiente seria uma característica do nosso tempo, que é algo que me falta, é algo que eu tenho ou não suficiente, ok? Então, os nossos substantivos sempre vão vir depois do nosso enough, porque esse enough vai estar dando uma qualidade para esse nosso substantivo, que no caso, no nosso exemplo, é o tempo. Ou ele é suficiente ou ele não é suficiente, mas o não vem antes, né? Muito bem. Então, I don't have enough time. I don't have enough money. Eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente. I don't have books. Enough books. I don't have enough books. Eu não tenho livros o suficiente. Ok? Então, para o uso do enough, que pode ser suficiente, né? Nós temos, então, quando utilizamos com um substantivo, enough vem sempre antes do substantivo. Não importa qual seja o substantivo. Ok? Great, great. E, então, para o uso do adjetivo. O uso do adjetivo é exatamente o inverso do substantivo. Se aqui nós temos o enough e depois o substantivo, para o uso com o adjetivo, ele vai ter, então, o adjetivo antes e depois nós vamos ter o enough, ok? Example, of course, examples. He isn't smart enough. Ele não é esperto o suficiente. Esperto o suficiente. Tá vendo que no nosso português a gente coloca esse suficiente com um o, justamente porque a gente está fazendo dele um noun, that's right. Olha aqui. Aqui ele vai estar usando como adjective. E aqui um noun. Aqui é um adjective e aqui é um noun. Também, ok, galera? Muito bem, porque nós temos o artigo no nosso português, né? Nosso artigo ele vai colocar, ele vai determinar a próxima palavra, né? Ou, se não fosse um substantivo, vai determinar que ele seja um substantivo, ok? Muito bem, então, galera, olha só. I am not tall enough. I am not tall enough. Eu não sou alto o suficiente. I'm not tall enough. I am not smart enough. Eu não sou esperto o suficiente. Or, I am smart enough. Ou eu sou esperto o suficiente. Or, I am tall enough. Eu sou alto o suficiente. Or, I'm not fast enough. Eu não sou rápido o suficiente, né? Isso é o que o Flash sempre fala ali, né? Na série. Oh, my name is Barry Allen. I'm the fastest man alive. Ele fala que ele é o homem mais rápido. But, he's not
fast enough, because there's always a speedster faster than him. Porque sempre tem, então, um corredor mais rápido que ele. So he's not fast enough. Ele não é rápido o suficiente. Adjetivo, né? Rápido o suficiente. Enough, ok? Então a gente pode até dividir aqui, não vou colocar muito em cores, mas se a gente for traçar aqui, ó, uma divisão, aqui sempre nós vamos ter o nosso adjective, e aqui a gente sempre vai ter o nosso noun, nosso substantivo, ok? Nosso adjective and our noun, nosso adjetivo e nosso substantivo, sendo utilizado como adjetivo, sendo utilizado como substantivo, pelo menos na nossa tradução, ok, galera? Então, se vocês quiserem pensar como traduzindo no português ali, é exatamente isso, ó, adjective plus noun, ok? Não sou rápido o suficiente. Não sou rico o suficiente, não sou esperto o suficiente, ou sou, né? Enfim, sou, ele é, ela é, enfim. A gente pode atribuir a qualquer pessoa, isso, ok? Muito bem, e o que eu coloquei aqui? Eu coloquei justamente essa pequena explicação, né? Brings the idea of sufficient. Brings the idea of sufficient. Sufficient. Reparem na pronúncia, sufficient. That's right. Isso aí, ó. Galera, não se esqueçam. Sempre que a gente pronunciar uma palavra em voz alta, pronunciem também em voz alta. Caso vocês tenham qualquer dúvida, coloquem ali que a gente pronuncia mais. A gente vai testando a nossa pronunciation together, ok? Great. So, então, o enough, ele dá a ideia de estar suficiente, de ser suficiente. Ou não, se você só acrescentar o não antes na sua frase, né? Que é o que a gente vai ver nos nossos exemplos logo a seguir, ok? Então, enough é de suficiente, é basta, ok? Então, como eu falei pra você, se o enough estiver solto numa frase, só o enough, tipo, por exemplo, aquela muvuca, tá uma multidão conversando, gritando, não sei o que, tudo mais, isso chega, enough! É chega! Basta! Ok? Mas se você utilizar ele num contexto com um substantivo ou com adjetivo, é o bastante, o suficiente, ok? I have cars, I have enough cars, I have enough cars. Eu tenho carros o suficiente. Or I am fast enough, I am fast enough. Eu sou rápido o suficiente. Ok? Very good, guys, very good. Então, qual que é a diferença? Por que eu trouxe o enough e por que eu trouxe o to, né? Porque o to, ele quer dizer, ele quer dar uma intensidade. O to é para dar uma intensidade. Mas ele também pode significar outra coisa dentro de outro contexto. E é isso que nós vamos ver agora, ok? So, to can replace very. To can replace very. Então, o to, ele pode ser trocado, ele pode trocar o very. Ele é intercambiável com o very. Lembra o que significa very? Muito, muito alguma coisa. Aquela palavrinha que eu disse pra vocês que a gente tem que matar do nosso vocabulário. Não de não saber. A gente sabe o que significa, a gente pode utilizar sem problema nenhum. Mas não vamos ficar acomodados com o very, ok, guys? A gente perde de aprender outras palavras, outros adjetivos muito mais fortes do que, oh, very happy, very sad, very tired. No, exhausted. I'm shocked. I'm frightened. Ok? Então a gente perde muito com aprender com very, mas nós temos esse to, e esse to, ele também, só que ele dá essa ideia de tamanho, né, de algo ser multiplicado, ok? Não é algo que a gente deva se acostumar, não. Vamos agora devo eliminar o very do meu vocabulário. Vamos tirar o very e botar o to? Não, né? Porque a gente perde, assim, de aprender com o to também. Mas o to, ele é um intensifier. Ele dá uma intensificada ali nos nossos adjectives, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. To can replace very. Por exemplo, to plus adjectives. Então como é que a gente usa ele? A gente põe um to e a gente soma ele com o adjective que a gente quer. Por exemplo... Oh, today I'm too tired. Oh, hoje eu estou muito cansado. Oh, como eu falei no início da aula pra vocês, né? This book, it's too thick. Esse livro é muito grosso. This book is too big. This book is too
I don't know, great! Esse livro, então, ele é muito grosso, esse livro é muito grande, esse livro é muito ótimo também, ok? Or it's too bad. Ou ele pode ser muito ruim, depende do seu gosto, né? Do livro ou qualquer coisa. Enfim, então, to can replace very. Então, o to ele pode ser intercambiável com o very, pode ser intercambiável com o very. E a gente sempre vai usar o to mais um adjetivo. Porque o que a gente quer fazer com o to? O to ele é um muito, né? Ele é muito alguma coisa. Então a gente vai sempre colocar ele um pouquinho antes, né? Bem antes ali, ó, do nosso adjetivo para fazer com que esse adjetivo cresça, né? Então, too fast. Oh, the Flash is too fast. Oh, o Flash ele é muito rápido. Oh, I'm too fast on reading books. Eu sou muito rápido em ler livros. It's a lie, I'm not. É uma mentira, porque eu não sou. But, anyway. Então, é esse o uso do nosso to. Ele é o intensifier, ok? Mas, eu coloquei uma outra observação nele aqui. Eu coloquei exatamente essa observação aqui. Can replace also. Can replace also and as well. Esse aqui eu não escrevi, mas eu posso escrever aqui, ó. Oh my God. Oh my God. My writing skills, they're not great. As well. Ele também pode substituir tanto o also quanto o as well. Ok? E o que significa also e as well? Também. Também. Ok? Also, as well. As well. Ok? Todos eles, né, a gente vai utilizar da mesma forma, tanto o to, quanto o also, quanto o as well, ok? Sempre quando a gente coloca ele como a última coisa da nossa frase, Ó, aqui ele nunca poderia ser a última coisa da nossa frase, por quê? Porque depois dele vai vir um adjetivo, né? Mas se eu quero colocar ele como a última coisa da nossa frase, não pode vir mais nada depois dele, né? Então, se você colocar o to como a última coisa da frase de vocês, e aqui eu botei, ó, 3 pontinhos, né, que vem alguma coisa antes, né, termina com o to, ponto final. E vamos dar ênfase nesse ponto final aqui. To, né? Isso significa também, ok? Então o to, ele pode ser um intensifier, ele pode dar aquela intensificada no nosso adjetivo, mas ele também pode significar também. Also, as well, too. Ok? Mas se você utilizar eles, né, lá no final da frase, ok? É a última coisa que a frase de vocês vai apresentar. Por exemplo, oh, I like ice cream. Oh, I like ice cream too. Oh, I haven't done my homework. Oh, really? I haven't done my homework too. Ok? Existem outras formas que a gente pode concordar, com certeza existe. Existe o either, ou neither, ou neither, se vocês preferirem, né? Também depende do inglês britânico ou americano que vocês preferem utilizar, né? Either, or neither e neither, ok? Também é uma forma que a gente pode concordar com frases negativas ou positivas, enfim, né? Mas o as well, o to e o also são essas 3 formas de dizer literalmente, né? Também, esse to, ok? E o to, então, se utilizado no final da frase, vai significar também, beleza? E se o to ele for utilizado antes de um adjetivo, né? Well, bad, big, tiny, small, qualquer adjetivo, ele vai significar muito, esse adjetivo, né? Muito pequeno, muito grande, muito enorme, muito bonito, muito feio, muito bom, muito ruim, ok? Very good. So, that's it, the difference between enough and to. That's the difference. Então essa é a diferença entre o enough e o uso, né? Não apenas a diferença, mas o uso, né? Do enough e o to. Vamos dar uma verificada, vamos dar uma olhada nesses exemplos e tudo mais que eu escrevi pra nós? Vamos! That's right. Deixei eles aqui de um ladinho, eu vou dar só uma conferida aqui pra ver se vocês estão vendo ele bem, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Não consigo dar oi para todo mundo, mas é uma alegria receber vocês aqui. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem, guys, coloquem ele no nosso chat, ok? So, examples between enough and to, ok? Então, I don't have enough money, or I don't have enough time. I
don't have enough money. I don't have enough time. Aqui eu coloquei time, money, mas pode ser qualquer coisa, entendeu? Você pode não ter o suficiente de alguma coisa. I don't have enough money, I don't have enough time, I don't have enough cups, eu não tenho copos suficientes. I don't have enough plates, eu não tenho pratos suficientes. I don't have enough chairs, I don't have enough jobs, eu não tenho empregos suficientes, eu não tenho mesa suficiente. I don't have enough tables. Pode colocar qualquer coisa que você não tem, ou ela ou ele não tem, ok? Então lembrando aqui, ó, se eu estou utilizando um noun, que é um substantivo, né? O dinheiro, o tempo, a mesa, né? Não são características, eles são substantivos, né? Então, eu devo utilizar o enough antes dele. I don't have enough money, enough time. Ok? Muito bem, então eu não tenho alguma coisa suficiente. No caso, eu não tenho dinheiro suficiente, tempo suficiente. Ok? Great, great. Now, he is not rich enough. He is not rich enough. Agora reparem aqui. Rich enough. Rich significa rico, né? É uma característica de alguém. Alguém é rico, né? Esse alguém é um substantivo. Rico é uma característica dessa pessoa. Ou não é rico, também é uma característica dessa pessoa. Ok? Da minha pessoa, né? Não, mas tudo bem. That's right. We're rich in another point of view, in another way. Nós somos ricos em outro ponto de vista. He is not rich enough. Ele não é, lembrando, ó, ele não é rico o suficiente. Rico o suficiente. E agora reparem aqui, né? Porque aqui nós estamos utilizando, né, um adjective. Estamos utilizando um adjetivo, então o suficiente deve vir depois do adjetivo, ok? O adjetivo sempre vai vir antes, ok? He is not rich enough. E aqui a gente pode tratar isso aqui como um noun, ok? He's not rich enough. Ele não é rico o suficiente. No nosso português a gente precisa colocar esse o suficiente, né? Mas no inglês não precisa, senão você vai ter que colocar um artigo definido, né? E vai ficar estranho. He is not rich enough. Muito estranho. Não. Então, lembre-se sempre, guys. Sempre quando a gente for estudar uma outra língua, a gente não pode simplesmente fazer com que aquela outra língua se encaixe na língua que tu já sabe. Não. A gente tem que expandir a nossa mente, porque às vezes a gente tem que mudar a forma em que a gente pensa. A gente tem que mudar a forma que a gente pensa, né? Então, a gente tem que pensar do jeito do inglês. Que na verdade é não colocar o the ali. A gente tem que entender a estrutura. Por isso que a gente não pode ir sempre apenas por traduções. Não devemos ir sempre por traduções. Senão, se você for sempre por traduções, aqui você vai sentir a necessidade de um artigo desnecessário e que vai tornar a tua frase confusa. Talvez até ninguém entenda. Ok? Talvez entenda com esforço, entendeu? Mas você não quer dar esforço para as pessoas, né? É você que quer aprender o idioma. Então, vamos lá, galera, né? He is not rich enough, ok? Ele não é rico o suficiente. Beleza? Muito bem, então esses são os dois exemplos de enough, tá? Tanto com uso com noun e aqui uso com adjectives, ok? Now we're seeing the to, ok? I'm too tired. Or today I'm too tired. Or I'm too tired today. Ok? Or I was too tired last week. Ou eu estava muito cansado na semana passada. Ok? I'm too tired. Então, olha só. O tired aqui, ele é o nosso adjective. Adjective. Ok? E o to, o que ele está fazendo aqui? O to, ele está dando uma intensidade para esse adjetivo aqui. Eu não estou dizendo I'm tired. Eu estou cansado. Eu estou dizendo I'm too tired. Eu estou muito cansado. Podemos trocar estes adjetivos aqui, ó. Esse intensifier com esse adjetivo. A gente poderia substituir por outra palavra. Sim, é isso que eu
que eu estimulo vocês a fazerem. É isso que eu quero que vocês façam. Ok, guys? Não se limitem ao very, não se limitem ao to. Procurem outras palavras também. Um adjetivo mais forte. Um adjetivo que fale já nele que eu estou too tired, que eu estou very tired, né? Nesse caso, eu usaria o exhausted. Exhausted. Talvez fique meio ruimzinho de ler, mas eu estou exausto. Estar cansado, ok, I'm tired. Estar muito cansado é o mesmo que dizer eu estou exausto, né? Então, em vez de falar eu estou muito cansado, I'm very tired, I'm too tired, você pode dizer I'm exhausted. I'm exhausted. Eu estou no... I'm on my limit. Eu estou no meu limite, ok? Nice, nice. Mas, hoje o assunto é aprender o to, né? Pra também sair com esse very dali, né? Pelo amor. Então, I'm too tired. Eu estou muito cansado. E aí... o segundo exemplo do to aqui é she is smart too. She is smart too. Então, ela é esperta também. She's smart too, ok? Oh, my dog is not only beautiful, she's smart too. Então, meu cachorrinho não é só bonito, ela é esperta também. It's not my dog, because I don't have a dog, but I dream about it. Eu realmente sonho sobre a respeito, né? Muito bem, então, she is smart too. Esse too aqui tem a ver com o também. Como é que eu sei que ele é também, ele não é um intensifier? Eu sei que ele é um também porque ele é a última coisa da minha frase. Ele sendo a última coisa da minha frase, eu tenho certeza que esse to é também. Poderia trocar esse também por outras duas palavras que a gente aprendeu ali antes, duas expressões? Yes. She is smart also. Ou she also's smart. She's also smart. Okay? Or she is smart as well. She's smart as well. She is beautiful, but she's smart as well. Ela é bonita, mas ela é também esperta. Ok? Muito bem, guys. Então, esses foram os meus 4 exemplos aqui. I don't have enough money. Enough sempre antes dos nossos substantivos. He is not rich enough. Então, eu tenho sempre o meu adjetivo antes do meu enough. E eu tenho o enough sempre antes. O enough sempre depois do meu adjetivo, mas antes dos meus substantivos. Ok? E o to, antes dos meus adjetivos, ele é muito. Mas, como última coisa da nossa frase, ele é também, ok? Nice one, nice one. Não levei muito tempo para explicar isso, eu espero. E, na verdade, eu espero ainda mais que vocês tenham alguma dúvida. Espero que não tenham dúvidas, na verdade, né? Mas, caso tenham alguma dúvida, eu amo dúvidas, de verdade. Eu só não sei como é que eu troco aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Aê, muito bem, galera, muito bem. Então, este daqui foi o enough e o to, right? So, guys, quero dar uma olhada aqui, ó, se vocês têm alguma dúvida. Aqui, ó, temos uma pergunta. Meu chat está esquisito. Então, o also pode ser usado tanto no começo quanto no fim da frase? Sim, pode ser sim. O also, ele é... gramaticalmente, ele pode ser colocado antes, ok? Ele não precisa ser a última coisa da frase. Você pode colocar ele como a última coisa da frase, sim. Mas você pode utilizar ele também lá no início, como eu tinha dado o exemplo também. She is also smart. She is smart too. She is smart also. Ok? Então, o smart, ele pode... O also, ele pode ser deslocado na frase. O to, para ser utilizado como também, não. Esse tem que ser lá no final. E as well, você pode colocar ele também no meio da frase, só que você tem que deslocar ele com vírgulas, ok? Porque ele originalmente também precisa ir lá pro final da frase. Mas se você deslocar ele com vírgulas, a frase ainda vai fazer sentido. Por exemplo... She is, vírgula, as well, vírgula, smart. She is as well smart. Não é tão comum, ok? Não é tão comum, é possível, é possível. Eu colocaria mais sempre pro final também, porque o uso dele é pra ser lá, ok? Assim como advérbios de tempo. Advérbios de tempo sempre é pra ser colocado lá no final. Por exemplo, I studied last week. Esse last week sempre vai ficar lá pro final.
ok? Mas eu posso começar last week, vírgula, I studied. Eu posso falar isso? Posso, sem problema, mas eu tô deslocando, né? Porque a ideia dos advérbios de tempo, né? E sempre quando você for falar o tempo aqui, né? Você deve colocar ele lá no seu final. Caso você não coloque ele no final, você tem que deslocar ele com vírgulas, ok? Da mesma forma, o as well e... o also nem sempre. O also não precisa porque ele vai ficar incompreensível ali, porque ele só significa também, né? Very good. Espero ter sanado a sua dúvida ali, Júlia. Ok? Caso você tenha... caso não tenha ficado muito claro, coloca aí que eu explico de alguma outra forma. Não tem problema, tá? Espero e obrigado pela pergunta também. Vamos ver se temos mais alguma pergunta, né? Pessoal, aqui ó, que eu não assinei pra vocês, porque... acho que atualizou esse aplicativo, né? Pelo amor, tá tudo esquisito hoje. Mas caso vocês tenham alguma dúvida aqui, ó, vocês podem trazer aqui, tá? Falei de advérbios de tempo agora ali também, né? Entendi? Ah, que bom que você entendeu. Very good, very good. Advérbios de tempo sempre pro final da frase também, que é uma coisa que os meus alunos, eles sempre têm esse problema ali, eles querem, às vezes a gente quer adaptar o nosso português pra frase, né? E às vezes o nosso português faz sentido quando a gente fala no português. E talvez até faça sentido quando a gente fala no inglês, ok? Mas, gramaticalmente, eu prezo pela norma gramatical, porque erro a gente já vai cometer de qualquer jeito, né? Porque a gente é humano, né? A gente vai chegar lá e a gente vai errar alguma coisa. Mas a gente tá procurando acertar, a gente tá procurando aprender, né? Então sempre coloquem, tá? Os advérbios de tempo lá pro final. Pra prova, nossa, sempre tenho que descontar algum pontinho ali e tudo mais. Me dói, sabe? Me dói porque eu já falei e tudo mais. Clica na flecha. Na flecha, a parte dos comentários amplia. Oh, meu Deus, vamos ver. Não aconteceu isso. Na flecha? Não sei que flecha você tá falando. Perguntas? Não sei o que é. Enfim. Eu estou vendo todos os comentários aqui. Não, tranquilo. Ok, guys? Guys, então, Intensifier 2. Temos o Intensifier Very também. Mas a minha dica pra todo mundo, né? Todo mundo aqui que está nos assistindo é... não se limitem a usar o very... ou a usar o to, mas procurem outros adjetivos que sejam fortes para falar a mesma coisa. E vocês, ao fazer isso, vão expandir o vocabulário de vocês, porque vocês vão utilizar isso todos os dias também. Isso aí, e essa é outra dica que eu tenho para vocês, né? Utilizem, façam frases, façam essas palavras fazerem parte do dia a dia de vocês para vocês aprenderem, ok? E se vocês lembram que a gente viu a entrevista com os meus amigos que falam inglês, nosso quadro que nós tivemos na semana passada? Então, lembrem-se das dicas dos teachers que a gente está recebendo aqui na nossa aula, né? Sempre estudem, mantenham-se em contato com o inglês, nem que seja 15 minutos diários, e 15 minutos diários fazem a diferença. A Nath Cartelli, que falou com a gente na semana passada, estuda outras línguas, né? E ela se dedica a 15 minutos por dia, né? E esses 15 minutos, eles fazem a diferença. Porque tu vendo alguma coisa todos os dias, certamente teu cérebro vai assimilar. Ele vai entender que aquilo é importante e ele vai começar a assimilar de uma forma melhor. Ok, guys? Isso aí. E caso vocês tenham alguma sugestão para as nossas aulas, alguma sugestão, alguma dúvida, às vezes no YouTube, que a gente também tem um canal lá no YouTube, caso vocês não conhecem, podem ir lá seguir também. Tem algumas aulas, alguns vídeos, algumas dicas também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar lá mesmo, porque lá a gente vê alguns comentários e a gente acaba fazendo os vídeos, também acaba publicando aqui também no Instagram também. Mas onde vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, coloquem ali, ou se quiserem até compartilhar alguma situação que vocês já aconteceu com vocês, justamente para que a gente possa, como é que a gente deveria agir, então o que a gente deveria falar, ou alguma situação fictícia que vocês tenham alguma dúvida, mandem pra nós, ok, galera? Muito bem, caso você não, só lembrando, né, caso você não tenha cadastrado aí o seu e-mail para estar recebendo o nosso material, cara, é de graça, ok? Vai no link que está ali na bio, tá? Ele vai te direcionar lá para o nosso site, faz a tua inscrição, coloca teu nome, teu e-mail e você vai estar recebendo não apenas esses conteúdos, mas vários outros conteúdos com mais exemplos, com mais coisas que vocês podem fazer, alguns homeworks também, né? Tô sendo um professor meio bonzinho demais para vocês, não tô colocando homework nos materiais ali, mas não se limitem apenas às nossas aulas, expandam aí o inglês de vocês, expandam os lugares onde vocês usam o inglês, ok? Very good, guys. Então, se não tem mais nenhuma dúvida até aqui, vou me despedindo de vocês, ok? So,
read, listen, and don't forget, speak. Okay, guys? Guys, it was a pleasure. So see ya on the next big class on next week. Okay? Bye, guys. See ya. Oh my god, I don't know how to finish this. Oh, jeez. This is so comic, probably. Isso é muito cômico, né?